76, ligue para cá, participe com a gente. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, à sua disposição. Começando sempre aqui pela minha esquerda, conosco já aqui na bancada do Painel Regional, Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha, vereador do PMDB de Santos, e o Heraldo José dos Santos, nosso jornalista, advogado, comentarista habitual aqui do painel, tá certo? Manchetes dos jornais que fazem a parceria habitual aqui conosco. Você tem o DL, Diário do Litoral, circulando aqui pela cidade e pela Baixada, está aqui a manchete. Michel Temer propõe limite de gastos para conter dívida, tá certo? Tá aqui ao DL, ao Banha e ao Heraldo também. E na sequência o Gazeta de São Paulo, na mesma linha, a manchete, né? Aqui a manchete do Gazeta que circula por todo o estado. O governo propõe teto para gastos públicos. Banha recebe também aqui o Gazeta e o Heraldo ganha também o exemplar do Gazeta de São Paulo. E sempre enviado aqui pela Secretaria de Comunicação de Santos, está aqui o Diário Oficial. DO trazendo aqui na capa a manchete: tempo de trajeto pelo Canal 2 apresenta redução de até 43%. Manchete sobre o trânsito, né? Sempre difícil aqui pela cidade. A gente agradece aqui os companheiros de bancada desta edição do Painel Regional. Vereador do PMDB com a gente, Banha mais uma vez aqui no programa. Como é que está, vereador? Tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde, sempre especial, ao doutor Heraldo, a Camila. E agradecer a você, Boturão, pela sempre a ousadia e principalmente dando os furos que muitas das vezes a gente sabe o quanto é difícil fazer o jornalismo, levar a comunicação aos quatro cantos da região, nós que somos aí a costa da Mata Atlântica, são 9 cidades, e cumprimentá-lo, porque ontem estive numa reunião no PMDB em São Paulo, conversando com o deputado estadual Caruso e com o deputado federal Baleia, disse que as únicas representantes de comunicação em Brasília, no impeachment, foi a equipe do Painel Regional, que até entrevistaram lá o Baleia, entrevistaram o senador Aloysio, Álvaro Dias, o Álvaro. Então eu trago aqui parabéns os cumprimentos de produção, os cumprimentos do time PMDB e de todos os deputados que lá foram entrevistados pelo Painel Regional. É o nosso repórter cidadão também, parabéns a todos que estiveram lá fazendo essa cobertura importante e colhendo lá depoimentos de gente de peso, né? Gente de um lado, gente do outro, gente que defendia o impeachment, gente que era contra o impeachment, enfim. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aqui ao Rídimo, representante da população santista, vereador Banha, sempre combativo, sempre na linha de frente aí da defesa das causas mais pendentes da população, né? E na ponta lá a nossa Camila Aloy. E a você também, telespectador, que nos honra aí com a sua audiência sempre. Muito bem. Você sabe que nós estamos online diariamente pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Basta você clicar no ícone do Painel Regional para acompanhar o programa em tempo real. O painel encerrado vai para o YouTube, você revê os trechos que considerar mais interessantes ou o programa por inteiro. Camila Aloy com a gente mais uma vez, acompanhando a sua participação e a equipe de produção aqui do painel, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão, tudo bem. Boa tarde para você, boa tarde ao Heraldo, ao vereador Banha, muito boa tarde mais que especial a você que está em casa. Nós temos a nossa página no Facebook, assim como o Boturão falou, e também temos 2 números disponíveis à sua disposição para você continuar interagindo aqui conosco. Ligue para o nosso número, lembrando que são 2 números novos, 3223-1120 e 3223-7676. Entre em contato com a gente, deixe sua participação, que sempre é muito importante no nosso programa. Muito bem. Já com a gente também o nosso advogado e articulista Vicente Cassione, chegando aqui também e voltando aí de merecidas férias, né, com visão diferente aí de mundo, quem sabe, não é? E olhando o Brasil do outro lado do oceano, possa trazer aí informações e comentários importantes a respeito do que acontece aqui. Bom, está todo mundo comentando, todo mundo aguardando aí o que vai acontecer. A dúvida que havia com relação ao Congresso Nacional foi desfeita. A proposta do governo, né? O Congresso aprovou nesta madrugada tal mudança da meta fiscal e autorizou aí o déficit subindo para 170 bilhões, no que havia sido proposto pelo governo Dilma, era um superávit de 90 milhões. Então tem uma diferença aí de 90 milhões a favor para 170 contra
quanto dá aí? 200 bilhões, é isso? Aproximadamente mais, né? Passa de 260 bilhões de diferença. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí na sequência, por favor. Vou cumprimentar o Cassione aqui, aproveitando a nossa abertura aí do programa. Prazer em revê-lo, tudo bem, Cassione? Prazer é meu, um abraço a vocês, Heraldo, Banha, você, Camila, caríssimos telespectadores. Muito bem. E aí, vereador? E aí, Heraldo? E aí, Cassione? O que é que a gente vai esperar dessa situação? Medidas de corte, medidas econômicas, não se falou em novos impostos, não se falou em CPMF por enquanto, mas sabe-se que a possibilidade ainda é grande. Então, o rombo é de 170 bilhões e, através do ministro Henrique Meirelles, foi explicado lá ontem que a alteração dessa meta fiscal, tem a questão da desvinculação da educação e da saúde, que eu confesso que muita gente está interpretando de maneira confusa e diferente, enfim. Bom, o que a gente pode... Não somos ninguém aqui é financista, né? Nem especialistas na área econômica, mas representamos de alguma forma a dúvida do telespectador, do povo aqui da cidade, da região, né? Mas a população, e principalmente quem tem acompanhado esses 12 dias, esses 13 dias desse governo interino, pelo menos a conta no papel de pão, todo mundo sabe fazer. Se eu ganho 100, não posso gastar 200. E se ganho 200, não posso gastar 400. E se mostrou agora um pedaço do alarde que fazia a presidente Dilma, de que estava tudo tranquilo e favorável. Tudo da mais perfeita ordem e que, com o tempo, se encaixaria todas as políticas públicas. Praticamente se divorciou da conversa do Lula, da marolinha. A marolinha era mais do que uma marola. Os problemas de pedaladas já não eram pedaladas, já eram praticamente furacões fiscais, que nós vimos aí, buracos muito fundos, fétidos e principalmente como conseguir equilibrar essas finanças. E no sistema, que a gente está cansado de falar aqui nessa mesa, o sistema democrático, o sistema presidencialista, nesse período de tempo que nós vimos aí os presidentes administrando esse país que é muito grande, não tem outra forma, não conheço outra metodologia, e está aqui o nosso professor Vicente Cassione, que com muita profundidade conhece de cor e salteado os bastidores da política, esteve dentro da política, pertenceu, viu como é que funciona, e quem tem a maioria leva, quem não tem não leva. Todas essas reformas, esses princípios de reforma, primeiro você tem que ter um bloco e uma coesão política, coisa que no governo passado se viu que estava totalmente esgarçado, sem praticamente nem eira nem beira, oposição já não sabia se era situação já não sabia se era oposição, nem que sabia quem é um aliado da primeira hora, nem que sabia se tinha mais aliado. Praticamente a coisa desmantelou, não só com relação aos acordos e compromissos políticos e também aos atos de aparelhamento da estrutura do país com relação à corrupção, que nós sempre batemos na tecla aqui. Em todos os lugares do governo havia o aparelhamento e havia praticamente a corrupção. Aí você fala, mas o vice-presidente estava lá. O vice-presidente, ele estava lá, mas não participa. Vice-presidente era uma figura decorativa. Hoje ele está no comando e, logicamente, eu acho que seria a premissa maior de um administrador, o doutor Vicente Cassione, é que todos que chegassem no comando, seja do executivo municipal, estadual ou federal, primeiro dia dele é fazer um balanço. Eu cheguei aqui, o meu primeiro dia. Não é chorar o leite derramado, mas é falar o que existe. Quem fala a verdade não merece castigo. No país onde vivemos, parece que quem mente mais é que leva o poder. Mas deveria ser o contrário. Fala assim, olha, eu peguei, as casas, tá assim, tem tanto de dívida, tem tanto para saldar, tem compromisso com o BNDES, tem tanto para a saúde, nós temos um gargalo aqui, temos acolá, mas ninguém fala isso à população. Nós só viemos saber porque houve um impeachment, houve nessas condições
esse governo interino está passando e mostra que vai ter que, de alguma forma, ter um choque de gestão. O choque está aí. Para passar no sistema, Cassione, bicameral, ter 3/5 da votação, tem que gastar muita conversa, tem que lotear muito, fazer muito compromisso político, e as pessoas ainda criticam o presidente que ele está jogando o jogo, está fazendo o que pode ser feito. Agora, se tem mulher, se tem negro, se tem índio no governo, se tinha as celebridades e as pessoas de maior conhecimento no ramo para compor de imediato, esse momento é o momento do bombeiro, é de estancar a sangria, estancar a hemorragia e diminuir esse ar poluído e denso que o governo passado deixou. Hoje a gente pelo menos vê a expectativa positiva, mas se demorar muito para tomar essas atitudes, já vai cair na vala comum. Então eu acho que comedimento, nesse instante, como disse o Meirelles, mas eu acho que ele foi infeliz, que ele disse que devagar estou com pressa, mas não tão devagar, nós precisamos a pressa com moderação para que não caiamos de novo nesse buraco sem fim, sem crédito, sem investimento e sem um país que falta pão sobre a mesa. Não tem como falar absolutamente ou criticar qualquer que seja a política. Com relação à saúde, você falou, assim, nesse momento, quando você fala, não tem dinheiro, vai tirar daqui, vai buscar, cobrar o BNDES com 100 bilhões, vai ver que vai passar por uma emenda constitucional que se demora bastante. Então, tudo isso se mostrou o quê? Sinalizou. O governo sinalizou para que veio. Agora, se vai conseguir implementar ou se vai ser feliz na seu choque de gestão, porque essa realmente é a derradeira e última esperança da população. Muito bem. Cassione, como eu disse, estava fora no período de 15 ou 20 dias aproximadamente, né? E acompanhou uma série. Você saiu daqui com Dilma Rousseff presidente e voltou com o Temer na cadeira, né? E está acompanhando aí essa série aí de tomadas de decisões que estão acontecendo, especialmente na área da economia, não é, que se coloca como uma questão mais grande. E aí, Cassione? Eu acompanhei a cada dia, pela internet, tudo o que aconteceu nesse período. Acompanhei até mais do que devia, porque quando você sai, você tem que se desligar, mas é impossível fazer isso. Eu não resisti e acompanhei a cada dia o que acontecia. Na verdade, se eu estivesse 20 dias fora e voltasse sem acompanhar absolutamente nada, também não faria diferença, porque o que a gente acompanha a cada dia no Brasil é a rotina de sempre. Então não tem muita coisa de novo que você possa ver à distância em relação ao que você vê de perto. O que me assusta é não tanto o que está acontecendo pontualmente ou de fato, ocorrendo de fato. Eu não sei se eu fiquei meio filosófico, o que é trágico, porque de filosofia a gente só alimenta o pensamento, mas eu acho o seguinte, eu queria começar por uma palavra que o Banha usou, que é a expressão sistema. Ele começou falou o problema é o sistema, só que ele se referiu ao sistema específico. Você tem o sistema nervoso, o sistema circulatório, você tem o sistema digestivo. Não é? Sistema, no dicionário, tem mais de 30 definições. Eu quero falar do sistema, que é este monstro antropofágico que come tudo aquilo que não é ele mesmo. O problema do Brasil é o sistema. E não é do Brasil, é o problema do mundo. E por que é o problema do mundo? É porque é o problema do homem. O homem se aglutina em sistemas.
Nós vivemos hoje no Brasil a realidade de um sistema que é, por definição, um conjunto de instituições de natureza política, social, institucional. O que faz esse sistema? Ele é blindado. Esse sistema, ele é autoimune. Todo mundo sabe, já ouviu falar em doenças autoimunes. É a única coisa que pode destruir um sistema é quando ele tem uma doença autoimune, isto é, quando ele cria a doença contra ele mesmo. Então o sujeito tem psoríase. Qual é a causa? A doença autoimune. Isto é, o organismo se agride. Mas é muito raro haver doenças autoimunes. O mais normal é o sistema é imune. E quando eu digo que o sistema é imune, significa que o sistema é inviolável. O sistema é isso que a gente está vendo aí. Ele finge, o sistema é tão perfeito, ele é tão ruinoso, ardiloso, mas tão perfeito, que ele diz assim: vamos brincar de democracia, vamos fingir que temos democracia. O sistema cria a regra. Todo mundo pensa que existe democracia e, na verdade, não existe democracia. Vamos admitir que existam poderes harmônicos e independentes entre si. Vai para a Constituição, o sistema escreve isso, escreve que todos são iguais perante a lei, escreve um elenco de direitos e de obrigações, mas o sistema sabe, de uma forma ardilosa, que tudo aquilo é exatamente a blindagem que ele faz para parecer que tudo funciona bem. Num determinado momento, o sistema, o que fez? Ejetou a presidente da República. Tirou. Por quê? Porque ela começou a atrapalhar o sistema. Ninguém tirou a presidente da República porque ela praticou crimes e praticou, porque ela é incompetente e era, porque ela não sabe governar e nem sabe dialogar, compor, criar coalizões, ela não sabe nada disso. Mas o sistema não tirou a Dilma Rousseff por isso. Tirou pela mesma razão que tirou o Collor lá atrás, há 24 anos. Tirou por quê? Porque o Collor era um corpo estranho ao sistema. O sistema, composto pelos partidos tradicionais, pelos caciques tradicionais, etc, 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 não deu grude com o Collor se isolou. Então o sistema disse: o Collor é corrupto e nós vamos tirar o Collor. Se o Collor fosse amiguinho do sistema, se integrasse ao sistema, o Collor estaria talvez num processo chaviano, num processo moraliano, Evo Morales, se reelegendo até hoje. Bolivariano. Então é este sistema que me assusta. Você quer dizer que o Fernando Henrique Cardoso e o Lula fecharam com o sistema? Mas sem dúvida. É. O sistema, ele se preserva. Quando precisa, todo mundo aplaude o aparente inimigo de ontem. O Lula foi aplaudido de pé durante 8 anos pelo pessoal do sistema. Não é? E hoje é o bandido. Pode realmente, indiscutivelmente, ser bandido desde lá de trás. Mas passa a ser rotulado, carimbado de bandido no momento em que começa a atrapalhar o sistema. Por que eu estou dizendo isso? Michel Temer colocou no seu ministério ou nos seus ministérios, desde do pontapé inicial, um Jucá processado, um Henrique Alves processado, um Padilha processado, um Gedel Vieira Lima processado. Na hora em que o presidente novo, vice-presidente que vira temporariamente presidente,
Porque uma das fraquezas, evidentemente, do governo atual é que todo mundo não sabe como é que isso termina. Não volta a Dilma, isso não volta. Mas já todo mundo começa a falar em eleições gerais. Então é preciso que o sistema tenha pensado muito bem como é que ele vai agradar a gregos e troianos e ao povo brasileiro com medidas que não sejam medidas dolorosas, se não venham eleições por aí. E aí vem um outro problema. Como é que o sistema vai fazer para criar a possibilidade de novas eleições? Se o sistema não tem peças de reposição. Aí é que eu digo que a doença autoimune às vezes destrói o sistema. Querem um exemplo, e eu vou terminar, porque eu falaria aqui 2 horas e não esgotaria nem um pedacinho do assunto. Querem um exemplo do que é o sistema? No século XIX, nos anos 1800, até no século XVIII, começaram a surgir ideias no mundo chamadas de ideias que compunham o iluminismo. Luzes, isso aí. Se apagar aqui, ninguém vê a cara de nenhum de nós. Iluminismo, pensadores, né? Aí você vai ver desde o Voltaire, Marat, Danton, Rousseau, Montesquieu, todos os grandes pensadores que semearam ideias para o mundo ficar discutindo até hoje. Estamos discutindo até hoje as ideias. E aí fez-se a Revolução Francesa. Mudou o mundo floriu. Poucos meses depois da Revolução Francesa, que o sistema fez, tira o rei, decapita a Maria Antonieta, mata todo mundo, o povo entra na Bastilha e diz, agora nós somos o poder. Qual foi o resultado disso? Muitos dos iluministas ou iluminados foram eles próprios decapitados e precisou vir um ditador todo poderoso chamado Napoleão Bonaparte para colocar ordem na casa. O sistema se arrumou. Não dá certo, esses iluministas aqui estão discutindo muito entre eles. Alguns estão traindo os ideais. Vamos matar em nome do iluminismo os iluminados. E aí puseram, no final da história, né, o Napoleão Bonaparte. E agora está uma baita greve lá, né? Isso foi assim sempre. Sistema tá trabalhista, bravo. mudando. Você anda na rua, os soldados trabalhista. estão todos de fuzil, né? Não, Porque não há conserto. Mas lá pelo menos, e eu vou terminar, você tem uma coisa. Eu vi um sujeito ir à farmácia, comprou um saco de remédios desse tamanho, a balconista assinalou no computador e ele saiu sem pagar um euro por um remédio. O outro foi na ótica, saiu com a armação dele, com as lentes novas, porque mudou a graduação, né? E mais um óculos de reserva dado pela ótica. Por quê? Porque a ótica sabe que ninguém pode ficar com um óculos só. Quebrou, ficou cego. Sabe quanto custou o par de óculos? 1 e 2 óculos. Né? Nem um euro. Nem um euro. Portanto, é claro que a França está com dificuldade financeira, porque lá a saúde é de graça, não é com desconto, é de graça. Lá a educação é de graça e é espetacular a escola pública. E um paizinho desse tamanho, perto do Brasil. Por isso que quando eu escrevi outro dia, que eu estava ausente momentaneamente da pátriazinha, surgiram alguns patriotas, né? Patriotas de pegarem armas para dizer, fica fora, Cassiano, não volta mais. Continua aí, não volta mais. E eu respondi só o seguinte, eu volto por opção, fico por opção.
tenho certeza que você que está falando isso, se tivesse possibilidade de ir embora, iria. Esta é a realidade. Nós vivemos numa patriazinha e no sentido do Vinícius, sentido carinhoso. É patriazinha porque poderia ser patriazona. O Brasil tinha tudo para ser uma pátria imensa, no sentido maior da palavra. Mas o patriazona no Brasil, tira o pátria, o que fica? Zona. Só fica a zona. Vamos para o intervalo, o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Retomamos aqui a sequência do painel regional com o Boia, Heraldo, Cassione, Camila. Atenta aí a sua participação, é a nossa equipe de produção, já vem já com perguntas e participações importantes, você que está acompanhando a gente aí. E eu queria saber aqui da compreensão dos nossos companheiros, meus companheiros de bancada, o seguinte: o presidente Michel Temer ontem fez quase que um desabafo em determinado momento da entrevista coletiva, antes de o Henrique Meirelles anunciar as novas medidas, enfim. A nova meta fiscal queria ser discutida e votada no Congresso, enfim. Né? Ele disse que tem muita gente falando por aí, olha, o Temer é fraquinho, coitadinho do Temer, não sabe governar. Ele deu um tapa na mesa e disse: eu fui secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo 2 vezes, sei muito bem lidar com bandidos. Ele quis dizer o que, Heraldo, com isso? Eu acho que ele extrapolou, porque protesto tem de todo lado. Não se tinha protesto praticamente todos os dias, fora Dilma, fora isso, fora aquilo. E você não vê a Dilma reclamando, tinha lá também os adeptos do governo. Acho que o presidente interino aí, o Michel Temer, não teria que se preocupar com isso, não. Deixa o pessoal protestar, ele tem que responder com ações. Quer dizer, agora, se a cada manifestação ele for na rede oficial lá de televisão reclamar, eu acho que ele não vai governar. Eu ouvi várias interpretações, né? Uma delas dando conta de que ele se referia àquele pessoal que fica fazendo plantão na porta da casa dele, né? No sábado e no domingo. Uma bagunça danada, uma confusão danada, envolve a família, o pessoal não sabe separar a presidência da República, o governo, com respeito à família do presidente e essa coisa toda. E outros, evidentemente, fizeram aquela correlação óbvia, né? Os políticos picaretas que o cercam, o Congresso, a oposição, essa coisa toda, sei lá. Bom, e aí, vereador? O que chamou a atenção, até pelo conhecimento do professor Michel Temer, professor constitucionalista, ele se pegou na sua primeira fase do discurso, e uma coisa me chamou a atenção, professor, é que teve uma reunião, primeira vez que eu vejo, uma reunião naquela sala ministerial, onde se reúne o presidente e os ministros, mas era um momento diferente. Ele pôs 4 ministros, ou seja, o ministro Meirelles, o superministro, mais 2 ajudantes, um do Banco Central e mais um outro adjunto, e o Temer conduzindo com todos os líderes do Senado, ou seja, estavam lideranças todas do Senado, e ele começou a discursar sobre as medidas, onde dizia do BNDES, que precisaria cobrar o BNDES para devolver 100 bilhões de reais. Falava sobre o Fundo Soberano, porque essa até eu vou questionar, o senhor conhece melhor do que nem eu, o que quer dizer esse Fundo Soberano, e falava também que ia terminar aquela história quando o Lula criou o Fundo do Pré-Sal. E ele dizia, dentro das suas colocações, e se defendia dos ataques. Ele falou assim: olha, eu sou vice porque eu não rasguei a Constituição, como a oposição vem falando. Está na Constituição que, no caso de interinidade, o vice assume, eu estou interino, e depois todas aquelas tratativas e colocações dele, ele solta que, naquele instante, mesmo não sendo um regime parlamentarista, ele se considerava tal, porque precisaria fazer a reforma com os parlamentares e não deixaria de ser um regime parlamentarista. E foi nesse sistema, professor, que a gente está batendo aqui sempre, porque não dá, só o hipócrita, o leviano, vai agradar a todos o tempo todo. Você vai ter que tomar medidas austeras, vai ter medidas impopulares. A insatisfação vai gerar porque tem uma legião de funcionários do PT que já estão na rua, os oleritados, vão bater panela sim, pô. Tiraram o pão da boca, estão 14 anos lá, 12, 13 anos lá, mamando. Então tirou a mamadeira da boca dos meninos, vai ter que se cortar na pele. Por enquanto ainda não se criou, mas se anunciou, mas não se criou.
nenhum imposto novo para a população pagar, mas a gente dizia que falta muito, né, professor? Para a cultura, para o conhecimento, para a educação, chegarmos num patamar de países europeus que já implantaram o parlamentarismo. E olha, o senhor citou aqui no nosso do programa, o avanço da Itália. São 70 anos com um regime parlamentarista e eles mudaram 70 vezes. O senhor não acha que essa falta de troca, ou nós temos que virar, não sei, porque o presidencialista não deu certo. Você tem que acomodar duas câmaras. São 513 de um lado, mais 80 e poucos do outro. Fora as pegadas e as pedras colocadas aí pelo Judiciário, pelo Supremo, pelo Ministério Público. Então você está pisando sempre no fio da navalha. Como mudar isso? Será que o regime parlamentarista, nós estaríamos na condição que nós estamos hoje? Independente de nomes. Mas, logicamente, a prostituição parlamentar, entre aspas, não se daria do jeito que se dá hoje. Você tem toda a razão. E, em primeiro lugar, você perguntou o que é fundo soberano. Fundo soberano são as reservas internacionais que o país tem. É o dinheiro em dólar que está ali no cofre. Normalmente isso advém nos países que têm essa condição das receitas da venda do petróleo. Por exemplo, a Arábia Saudita tem dólar que não acaba mais. Ou de minerais, como o Chile, que vende níquel, que vende prata, não é? E assim por diante. Mas fundo soberano é a parte que está ali, a reserva em dólar. Então, e que normalmente não se mexe nisso, porque quando mexe nisso, trepida o sistema financeiro mundial e o FMI começa a ficar que nem um cãozinho, com o narizinho mexendo assim para ver se fareja o que está acontecendo. Com relação ao parlamentarismo, se os países mais civilizados e importantes do mundo adotam o sistema, até os países onde há monarquia, você pega a Inglaterra, em que a rainha da Inglaterra, ela serve apenas para dar pompas e circunstâncias ao governo, mas quem manda lá, evidentemente, não é ela. Por que o parlamentarismo é melhor? O parlamentarismo é melhor, em tese, porque ele copia as regras de qualquer jogo. No futebol você tem banco para substituir. No voleibol entra um, sai outro. Na hora do saque, entra o que vai sacar, sai o outro que não é o bom sacador. Na hora da cortada, tira um e põe o outro, que o bom cortador é que entra. No basquete, o tempo todo tem esse rodízio. No governo, você teria que ter a possibilidade de fazer correções. Como disse o Temer ontem, se eu vejo que eu vou praticar um erro e vi que errei, consertá-lo-ei. Quer dizer, janificou depois de muito tempo a retórica presidencial. Ele disse que é que nem o JK, mas falou que nem o Jânio. Né? O que, na verdade, o parlamentarismo faz é permitir, da forma mais indolor possível, que as maiorias estejam sempre decidindo e colocando alguém que é consenso, mesmo ao lado das minorias. A maioria diz, olha, vamos colocar fulano de tal, mas ela negocia com a minoria e troca. E essa troca de governo não significa falência de um regime nem de um sistema. E é por isso que funciona. Então, em países como os nossos, países da América Latina e de outros países do mundo, esse sistema seria muito bom. Seria, olha o verbo que eu estou usando, se não fosse também a oportunidade, porque quando o país não tem civilização à altura do desejável, aquilo que é muito bom como receita serve como veneno. Aí você vai começar a trocar primeiro-ministro para cá, para lá, para cá, para lá, muitas vezes só por politiquice ou politicalha.
Então, o que falta, na verdade, é civilização. Eu acho engraçado quando... Por que o Temer foi chamado de frágil? Por causa de 3 recuos. Ele governou 8 dias úteis. E nesse período ele recuou 3 vezes. E um dos recuos foi acabar com o Ministério da Cultura e depois recriou o Ministério da Cultura. Porque 20 artistas, entre aspas, artistas somos nós, que equilibramos os pratinhos, que nem o chinês. Roda 10 pratinhos. Quando está aqui no último, aqui está parando no primeiro, você volta aqui, corre, roda esse para não deixar cair pratinho. E esses são os artistas são, na verdade, os integrantes da população brasileira, em grande parte. Mas ele voltou atrás e cortou o Ministério da Cultura e depois colocou de novo. A primeira pergunta que eu faria para o ministro da Cultura é: o que é cultura, professor ministro? Na sua concepção, o que é cultura? Todo mundo acha que tirar o Ministério da Cultura é acabar com fonte de conhecimento, com fonte de saber. Isso é o Ministério da Educação. O ministério que cuida de dar conhecimento desde a mais tenra idade, de dar formação, de educar, que é diferente do que de ensinar. Um professor pode ensinar bem e não educa coisa nenhuma, que nem ele é educado muitas vezes, aquele professor. Então, Ministério da Cultura, sabe para que serve? Para fazer a Lei Rouanet funcionar. E a Lei Rouanet, muito bem intencionada na sua criação, como tudo no Brasil, e o sistema dá a aparência de que tudo é para funcionar bem, a Lei Rouanet nada mais é do que o BNDES da cultura. Porque a Lei Rouanet deu dinheiro para quem não precisa, para artistas que ganham milhões fazendo shows, e para uma meia dúzia de gente que não é artista de coisa nenhuma, não vai fazer nem equilíbrio de bola, malabarismo no semáforo. Não chega na base da pirâmide, Não. a pirâmide está de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Quando a Bethânia tinha um projeto de percorrer o Brasil inteiro, e a Bethânia tem dinheiro, é rica, e é uma das maiores cantoras da história do Brasil. Uma das maiores cantoras. Ela tinha um projeto de percorrer as cidades brasileiras levando poesia, declamando Drummond, Vinícius, Fernando Pessoa, porque ela, é difícil dizer se é melhor cantora ou declamadora. Quem ouviu a Bethânia declamando sabe disso. Ela pediu R$1 milhão só de reais para fazer todo este trajeto, levando esse tipo de cultura ao povo. Não deram. Mas para fazer Não só não deram, como sumiram com ela. Né? Subiram com A ela. Bethânia não aparece, nunca mais surgiu a Bethânia em lugar nenhum. Ela se desiludiu, ela também se desiludiu. E o que aconteceu? Não deram para ela, mas para fazer esses filmes do... Como é o nome desse? Rassum. A Lei Rouanet dá dinheiro à vontade. Isto é, dá dinheiro para quem depois vai ganhar dinheiro na bilheteria. E olha, estão querendo que o BNDES devolva dinheiro. Eu não sei se o BNDES tem dinheiro em caixa. Porque o BNDES vai dando, muito mais do que recebe. E agora, uma das metas anunciadas... Mas eles iam fazer esse tipo de plano, de Fizeram o plano. situação, sem saber a situação do E BNDES? você viu o plano que fizeram? 40 bilhões no primeiro ano, 30 no segundo e 30 no 100 terceiro. bilhões em 3 anos. Se o BNDES tivesse toda a dinheirama, o plano tinha que ser o seguinte: Devolve tudo. devolve tudo, vamos começar do zero. Olha, eles sabem Professor, muito bem que aí tem que mexer com o Gerdau, que levou dinheiro do BNDES, tem que mexer com a Votorantim, tem que mexer com os graúdos, Steinbrück, com a Vale, A Globo. com a Globo. Professor, tinha um promotor público aqui, não vou citar nem o seu nome, que ele dizia que o ralo do dinheiro público, de boa intenção, o inferno está cheio, e a Lei Rouanet nasceu de uma boa intenção. E ele dizia, quando captava recursos, não dá para mensurar
o cachê do artista, nem a melhoria do patrimônio histórico. É aí que, se não tem a fiscalização, como mensurar, como aferir, como dizer que aquele show vale 13 milhões se a gente está vendo que o cidadão não gastou 1 milhão? Como a gente pode dizer que o cidadão investiu 100 milhões, como por exemplo no Museu Pelé, e a gente sabe que não tem esse dinheiro? É aí que tá o ralo, é aí como é que se mensura isso? E aí a gente vê, olha, cadê o artista Mambembe? Cadê o cidadão, o cantor que vai ter que lançar um disco? Cadê o microempresário? As poesias da Betânia? Então você não vê mais esse tipo de coisa, porque até um santista famoso que tem um filho ator global, um dos mais profundos conhecedores da cultura do país, nosso amigo Taná Correia, ele fala assim: para desaparelhar esse sistema que foi aparelhado pelo governo do PT na cultura, se começar agora a demorar 50 anos para desaparelhar. Ou seja, pirâmide invertida, quem precisa, os pequenos e os formadores desse grande palco, desses talentos, quem vai trazer talentos para esse país afora, não vai ter chance alguma. Por quê? Porque o ralo do dinheiro público já tomou todo esse dinheiro. Vamos para o intervalo, o Cassione comenta na volta, se achar necessário, né? A gente também entra com as participações importantes com a nossa Camila. Muito bem, olha, Marcelo Squassone, deputado federal do PRB, essa informação surgiu agora pela manhã, né? Foi aí indicado, então, como um dos 5 vice-líderes do governo Temer na Câmara Federal. E o que ele vai fazer como um dos vice-líderes? Rapidamente, Cassione, você que já ocupou esse cargo. Eu só ocupo o cargo em que a gente só faz inutilidades. Ele é o porta-voz da Câmara em relação ao governo e do governo em relação à Câmara. Então o governo diz assim: ajuda lá na Câmara a convencer que tal projeto é bom e para eles votarem a favor. Aí o líder, os vice-líderes e os da base fazem esse trabalho. Normalmente não convencem, mas às vezes, uma vez ou outra, convencem. Depois o contrário, chega para o governo e diz: olha, não vai passar lá o que vocês estão querendo. Ninguém vai aceitar essa tese aí, não. Desiste disso. Então é meramente um limpador de para-brisa. Vai para cá, fala aqui, vai para cá, vai falar aqui. Não tem poder nenhum, a não ser o de ser o porta-voz. Por isso que eu ocupei o cargo, porque baixo clero, se eu fosse um dos grandes, estava aí no ministério, mesmo que eu tivesse 30 processos nas costas. Lamentavelmente. Eu espero que ele tenha bastante sorte. Mas é um jovem talento, né? É um dos jovens. Eu nunca acompanhei um vice-líder que tenha... o Squassone, para quem não conhece, o Squassone foi presidente da Câmara do Guarujá até 2014. Outro dia. Mas primeiro... Então, logicamente, teve um crescimento. É uma pessoa que nós temos trânsito lá, recebe a todos nós. Eu sempre, quando encontrei com os membros do painel regional, encontrei fazendo uma entrevista com o Squassone lá. Então, eu vejo ele num caminho, lógico que não vai aprender da noite para o dia. Tem muito, como diz o meu amigo Heraldo, tem calça branca é mato, mas piolho tem mais piolho do que calça branca. Agora é engraçado a rima, né? Squassone, Gastone, Cassione. Né? Essa rima, se não dá certo, pelo menos errado não tem dado. É verdade. Camila, o Squassone vai ter que ser convencido primeiro, né? Porque por diversas vezes ele defendeu aqui mesmo, nessa bancada, que a Dilma não merecia o impeachment. Quem? O Squassone. Mas ele mudou de opinião radicalmente. Mas para ser esse elo de ligação, como o professor Cassione explicou, ele primeiro vai ter que sentar com ele bastante lá para falar: olha, é assim. E hoje ainda tem o Heraldo tem razão, mas, Heraldo, é preciso repetir o que o Temer disse. Ou ele mudou de ideia porque achou que estava errado, e então ele consertá-lo-á, ou ele, e Eloá deu quase o nome da mulher do Jânio, você viu que coisa querida. Ou ele acha que juridicamente o impeachment era incabível. Isso não quer dizer nada. Ele pode achar que o impeachment é incabível juridicamente e pode trabalhar a favor desse governo. Ele era antipetista até a raiz dos cabelos, continua sendo,
E quando fui solicitado para ajudar o governo nessa tarefa de interlocução, eu aceitei, embora tenha sido excomungado até pelo Papa da época. Muito bem. Camila, participações aí com a gente. Sim, o Enio Manuel diz: que bom ver o professor Cassione de volta. Agora sim o programa está completo. Pergunta a ele se não seria ótima opção as eleições gerais de vereador a presidente, mas não podendo se candidatar quem atualmente tenha mandatos e ser ex-presidente também. Muito obrigado, Enio. A sua pergunta é pertinente. Eu já defendi a tese de que deveria haver eleições gerais e coincidência de mandatos. Todos os mandatos começam no mesmo ano e todos os mandatos terminam no mesmo ano, que é para evitar que o candidato a deputado seja candidato a prefeito, que o candidato a vereador seja candidato a deputado e assim por diante. Esta tese é corretíssima, seria ideal, mas o sistema, pelo jeito, não quer. Então, para derrubar o sistema, e é impossível, só a Assembleia Nacional Constituinte específica para fazer uma reforma política. Sem ninguém com mandato. Não é deputado que vai fazer a reforma política, não é senador, não é ninguém que tenha mandato e, se possível, pode até ter tido mandato, mas não deve ter mandato há 20 anos. Aí esses podem fazer uma reforma política. Sem essa constituinte específica, você não faz a reforma política ideal e nem a reforma tributária ideal. De qualquer maneira, é um sonho que a gente tem que isso um dia aconteça. Camila, mais participações aí com a gente? Sim, Uriel Vilas Boas também pergunta: até quando vamos conviver com um Congresso onde parlamentares defendem interesses corporativos e não coletivos? E na opinião de vocês, Romero Jucá será punido? Já foi. Boa pergunta. Ele Posso falar uma coisa? O Banha hoje... Cassação dele. O Banha... Pelo PDT. Sim. Mas o Banha hoje, eu não considero ato falho, eu considero uma expressão precisa. O Banha disse assim: nós precisamos acabar com esta sangria que está acontecendo no Brasil. Perceba que foi exatamente a palavra que o Jucá usou. Nós precisamos acabar com esta sangria. Por quê? Eu não estou defendendo o Jucá, não conheço o Jucá, nunca falei com o Jucá na minha vida e acho que o Jucá não é flor que se cheire apenas levianamente por intuição e faro. Mas, naquele momento, ele não estava falando de acabar com a Lava Jato, querendo acabar com a sangria. Então, que ele não estava conspirando contra a Lava Jato? A frase da sangria é essa frase que todos nós estamos dizendo e o Banha disse hoje. O Brasil está sangrando economicamente. Há uma hemorragia, há uma sangria. Eu acho que... Mas não foi isso que ele disse na coletiva, de manhã, na segunda-feira? Quem? O Jucá? Ele deu uma coletiva de manhã dizendo exatamente isso. Não, falando da sangria, e mais tarde a Folha liberou mais uma outra parte da gravação que mostrava que não era nada de economia que ele estava querendo falar. Naquele momento da sangria, ele pode depois, no resto da gravação, sabe quanto tempo tem a conversa dele com o Machado? Tem bastante tempo. Que é delação premiada, vem coisa aí. E já foi homologado pelo 5 horas. 5 horas a conversa dele. Porque não pensa que aquilo foi um gravador que ele estava levando no bolso. Ele gravou o Renan Calheiros também. Aquilo era microfone oculto. A Polícia Federal estava escutando lá fora, via FM, e ele falando e conversando com o microfone oculto. Do Renan Calheiros provavelmente é a mesma Que coisa. não há gravador que grave 5 horas uma conversa. E o sujeito, para entrar com o gravador, é arriscado a ser descoberto por um detetor. Aquilo, ele foi lá, combinado com a Polícia Federal, no curso de uma delação premiada. Muito bem. Respondida a questão do Uriel, então, né? Só para confirmar, então, o STF homologou a delação do Sérgio Machado, que gravou o Romero Jucá, que gravou o Renan Calheiros, e sabe lá mais quem ele pode ter gravado também. O Renan Calheiros, a questão fundamental seria mudanças na lei da delação premiada. O Renan acha que quem está preso
não pode fazer delação premiada. Aí eu pergunto, quem que vai fazer delação premiada então? Quem está solto em casa, com a família? Não, você tem uma fórmula. Você diz assim, você está solto, eu te prendo e você faz a delação. Então escolhe, faz a delação solto, porque senão eu vou te prender. Pronto. Camila. Tem fórmula para tudo. Mudando um pouquinho de assunto, Jurandir Pereira pergunta ao vereador: como pode fazer para uma reforma no como pode fazer uma reforma no imóvel sem antes verificar as estruturas, como no Hospital dos Estivadores? Pois só agora descobriram que o hospital tem problemas. É estranho pelo fato do preço ter sido absurdamente recalculado. Pergunta do Jurandir. Qual é o problema que tem no hospital agora? Estrutural? Não, eu não vejo. O problema do hospital sempre foi o mesmo. É a participação de cada ente. Quanto vai deixar o governo federal, quanto vai deixar o do Estado e municipal. Aí vem uma administração passada, com João Paulo Papa, dizendo que tinha um projeto. Essa administração chegou, tinha o projeto mais 2. Logicamente que os preços não coadunam. E no longo ao passar do tempo, o prédio estava pronto. Aí precisava, Hospital das Clínicas, maternidade, Instituto da Mulher, mas não sei das quantas, são tantos leitos. Vamos mudar de cima para baixo, de baixo para cima. Logicamente, isso vai encarecendo a obra. Agora, a letargia que se deu no processo, você esticou e prorrogou o tempo, quem está fazendo a obra quer receber. Aí você aumenta custo, encarece. Você tem hoje, na cidade, uma equação difícil até de se... eu acho que é a chaga da finança santista hoje, do município. Como é que pode? Nós fizemos aí um calvário com o secretário de Finanças, ele conseguiu diminuir 12 milhões para esse ano. Mas nós temos 50 milhões de aditivo, professor Cassione. Por quê? Porque se estendeu a obra, se aumentou o prazo, dilatou o prazo, aumentou o custo. Então, na inércia, cresceu 50 milhões. O que adiantou economizar 12? Então, é isso que o telespectador está preocupado? Pô, a obra começou com 25, vereador. Agora já estamos em 45. Mas o que o telespectador... E tem problema de infraestrutura ainda? O que ele está dizendo é muito mais grave. Depois de tudo visto e revisto, descobrem que o prédio estruturalmente... eu não sei se foi isso que ele quis dizer. Claro, foi isso porque a notícia... Não, ele não deixa claro aqui. Saiu hoje, eu não li. Veja, pode ler. É isso mesmo. Como pode ser feita uma reforma no imóvel sem antes verificar as estruturas? Claro que a estrutura é a notícia que nós tivemos já antiga, de que teve um acréscimo no custo, porque o Hospital dos Estivadores estava cai não cai. Foi o mote do prefeito, veio à tona dizer que foi reforçar as estruturas. Então, estava de pé até hoje. Estava. Aí você vai fazer o prédio. Claro que você tem uma vistoria antes, para saber o que você vai ter que fazer. Você tem que ter uma vistoria. E aí você sabe se o prédio está em condições de receber, não é, equipamentos pesados. O hospital, por exemplo, para receber equipamento de ressonância magnética, de tomografia, de raio-x, de chumbo que tem que ter para revestir parede. E se mexeu com tudo, né? Derrubou parede, aumentou parede. Mas tem que ser visto antes. Muito bem, vamos encerrando aqui o painel regional, agradecendo sempre aqui aos companheiros, Bom e Heraldo, Cassione que retorna aqui para nossa satisfação e a Camila diariamente com a gente, atenta aí à sua participação e à nossa produção. Painel regional sempre com você de segunda a sexta, você sabe, 1h30 da tarde ao vivo e a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.